Boa noite a todos. Então, hoje estou trazendo para vocês a revisão do nosso conteúdo de patologia. A nossa prova de patologia será dia 27 de abril, segunda-feira, às 21 horas, certo? Eu dividi a revisão em 2 vídeos. Na aula de hoje, então, tem a parte 1, que é a parte de lesão e adaptação celular, e a parte 2, que é a parte de resposta inflamatória. Fica a critério de vocês estarem assistindo esses vídeos, que é para revisar, né? Então, vamos lá. O que nós estamos estudando na nossa disciplina? O que é a patologia? É o estudo das alterações estruturais e funcionais que ocorrem nas células, nos tecidos, nos órgãos, decorrente de processos patológicos, de doenças, né? Então, a disciplina, ela tenta explicar quais são as causas, quais são os motivos, por que está apresentando aquele sinal e sintoma. Então, isso vai nos fornecer uma base racional para uma abordagem clínica e tratamento também farmacológico ou não farmacológico. Então, a patologia, ela se subdivide em patologia geral e patologia específica. Aqui a nossa parte é a patologia geral. Então, o nosso início de conteúdo foi a parte de lesão e adaptação celular. Então, a célula está normal, vivendo a sua vidinha de forma corriqueira, sem nenhum problema, mas não é assim a realidade da vida toda de uma célula. Ela pode sofrer alguns traumas, atingir nela alguns estímulos lesivos, e ela tem que tentar sobreviver nessas situações em que as coisas não estão muito bem. Então, quando eu tenho um estímulo lesivo, significa que esse estímulo é capaz de proporcionar à célula algum dano. Essa célula ela pode ter mais ou menos capacidade de se adaptar à presença e manutenção desse estímulo. Então, quando uma célula está sofrendo um estímulo lesivo, nós chamamos isso de estresse, e esse estresse pode ser fisiológico, pode ser patológico. Mas a maioria das nossas células, elas não morrem imediatamente quando ela é atingida por um estímulo lesivo. Elas têm características de conseguirem se adaptar, algumas mais, outras menos, à presença desses estímulos lesivos. Quando a célula consegue se adaptar, ela permanece, então, frente àquele estímulo, mas ela não morre. E ao ser retirado o estímulo, aquele estímulo vai embora, ela volta no seu estágio inicial de perfeito funcionamento. Quando a célula não consegue adaptar-se a esse estímulo, ela vai sofrer uma lesão, ela vai sofrer um dano. E essa lesão, ela pode ser do tipo reversível e do tipo irreversível. Então, vamos primeiro trabalhar com a parte da adaptação celular nas células que conseguem permanecer vivas e mantendo o seu metabolismo mesmo perante o estímulo lesivo. O que a célula pode fazer para se adaptar? 4 processos que nós chamamos de hipertrofia, atrofia, hiperplasia e metaplasia. Vamos lembrar quais são as características desses processos. A hiperplasia é um aumento de células com consequente aumento de tecido, e esse aumento se dá pelo aumento no número de células. A hiperplasia ela não é tão comum e ela pode ser fisiológica ou patológica. Então, na situação patológica, ela se desenvolve quando nós temos a manutenção permanente de um estímulo lesivo, ou por estimulação química, hormonal, ou fatores de crescimento, alguma coisa assim. Ela pode ser fisiológica, por exemplo, ali, crescimento da glândula mamária durante a gestação. Compensatória também é fisiológica. Compensatória eu tirei um pedaço do fígado e ele se regenera. Então, isso é hiperplasia. Temos aqui as figurinhas de uma hiperplasia de endométrio, né? Durante a fase do ciclo menstrual da mulher, no meio do ciclo, nós vamos ter o crescimento da parede do útero, e isso cresce pela divisão de células, formação de novos vasos sanguíneos nessa região. Esse processo é fisiológico, é hiperplasia. Temos aqui na parte da próstata, que é uma glândula
relacionado ao aparelho sexual do homem, que fica bem perto da bexiga, nós podemos ter a hiperplasia prostática benigna, ela ainda não é patológica. E a hipertrofia? A hipertrofia é o aumento no tamanho das células. Também pode ser fisiológica e patológica. Fisiológica também hormonal. Aumento do músculo estriado esquelético pelo aumento da carga, isto é, prática de atividade física. E também nós podemos ter de forma patológica. A hipertrofia prostática, ela pode ser patológica, né? Então, aqui a hipertrofia mais comum e mais fácil da gente entender é a parte do músculo. E a atrofia? A atrofia é a redução do tamanho das células e no seu número. Também pode ser fisiológico, patológica. Normalmente ela está relacionada com o processo de desuso. Músculos que são pouco trabalhados, eles vão se atrofiando. A atrofia pode se desenvolver, então, pelo desuso do grupo muscular, pacientes acamados, pacientes inconscientes entubados, indivíduos que têm lesão de nervos, perda de inervação, ou processos circulatórios com suprimento sanguíneo inadequado. Do músculo também, o exemplo mais característico, uma atrofia do músculo estriado esquelético, bastante comum no paciente que fica em desuso. E temos aqui também a atrofia cerebral. No lado A, no nosso lado esquerdo, nós temos um cérebro normal de adulto jovem. No lado B, nós temos a atrofia do cérebro. Veja a diferença do tamanho dos sulcos. Aqui são espaços que foram formados porque células foram danificadas, né? Então, também temos atrofia do tecido cerebral. E por último, a metaplasia. A metaplasia é uma alteração reversível. Todos esses processos adaptativos, eles são reversíveis, no qual um tipo de célula adulta é substituído por um outro tipo de célula adulta e normal. Eu dei exemplo para vocês do tecido que reveste o trato respiratório dos indivíduos que fazem uso do tabagismo. Então, nós temos aqui o tecido epitelial normal, formado por células colunares com cílios. Devido à agressão intensa da fumaça do cigarro passando continuamente por esse local, o organismo acha melhor trocar esse grupo de células, que é com uma camada só, por um grupo de células de várias camadas, para se tornar um tecido mais resistente àquele estímulo lesivo. Se a pessoa para de fumar, o tecido vai voltar a ser dessa forma. Então, nós temos lesão celular, adaptação e lesão. Quando temos lesão, quando a capacidade de adaptação já não mais dá conta do processo e a célula vai começar a sofrer danos. Tem alguns danos que as células sofrem que são chamados de reversíveis. Isto é, ela foi danificada, ela foi lesionada, mas ela não morreu. Se o estímulo for embora, ela consegue ainda se recuperar. E temos a lesão do tipo irreversível. Lesão do tipo irreversível vai evoluir para a morte da célula. Então, vamos lá. Quais são os mecanismos de lesão? Esses mecanismos de lesão, primeiro, dependem de alguns fatores, como o estímulo, tipo de estímulo lesivo, o local dessa lesão, a gravidade, a duração, a extensão, tudo isso é importante. Tem células que são mais resistentes, então a consequência dessa lesão, desse estímulo nocivo, depende do tipo de célula, depende de como essas células já estavam anteriormente ao início do estímulo e também depende do grau de adaptação. Quando esse estímulo, a célula perde o processo de adaptação e nós temos como resultado a lesão, nós vamos ter uma anormalidade na função da célula ou anormalidade bioquímica da célula ou as duas. Então, aqui exemplos. Os neurônios. Os neurônios conseguem ficar sem oxigênio de 5 a 3 minutos. Então, para o neurônio, a duração dessa falta, desse estímulo lesivo, que é a falta de oxigênio, para ela é muito pequena, ela não tem grande capacidade de adaptação. Os hepatócitos e células do coração podem viver, depende da célula, de 10 até 120 minutos, até 2 horas sem oxigênio. Então, essas células têm um grau de adaptação muito maior.
Outras células ficam muitas horas. Então, tudo isso é muito variável. Então, quais são os locais que lesionam a célula, que os estímulos lesivos podem causar dano? O local, vamos dizer assim, a situação da célula mais frágil é a sua produção de ATP. Se qualquer estímulo suspende a produção, faz com que a célula suspenda a produção de ATP, isso é um desastre para a célula. Então, temos um estímulo que faz com que, de alguma forma, diminua, a célula não consiga produzir o seu ATP. Por exemplo, um veneno, né, um agrotóxico, um medicamento que foi usado numa superdosagem. Vai levar, se essa substância levar a perda de ATP, vou ter um efeito em cascata, porque o metabolismo toda da célula depende de ATP. Se tiver dano na lesão, nós lembramos que danos e lesão à membrana, elas podem ocorrer na membrana plasmática e nas organelas dentro da célula membranosas. Quando essas membranas estão lesionadas, vai trazer bastante problema da célula. Então, nós temos aqui lesão da membrana de mitocôndria, lesão da membrana plasmática, lesão da membrana de lisossomos. Então, gente, falta de ATP e lesão de membrana vai levar para a morte celular. Um tipo de morte celular é a necrose. Outro tipo de morte celular é a apoptose, que a gente já vai ver em seguida. Às vezes, o estímulo causa lesão no citoesqueleto e isso que dá sustentação para a membrana, que vai evoluir para lesão de membrana e morte. E também tem estímulos que causam lesão no DNA, acúmulo de proteínas mal dobradas dentro das células, também vai estimular a morte celular, mas por um outro caminho, que é um caminho um pouco menos pior para o nosso organismo, que é chamado processo de apoptose. Então, o que nós temos aqui em cima? Um vaso sanguíneo formou um trombo, um êmbolo. O sangue não consegue passar mais para cá. Todas as células daqui para frente não vão ter mais sangue circulando. Se não tem sangue, não tem oxigênio. A falta de circulação de sangue num tecido é chamado de isquemia. A mitocôndria precisa de oxigênio para fazer respiração celular, respiração aeróbica. Então, sem o oxigênio vindo do sangue, diminui a respiração aeróbica. Fosforilação oxidativa é a terceira etapa da respiração aeróbica que vai produzir ATP. Não tenho ATP. Diminuiu o ATP dentro da célula, a bomba de sódio potássio ATPase, que é aquela proteína que joga fora da célula sódio, que joga para fora da célula água, ela fica inapta a trabalhar porque não temos ATP. Isso faz com que a permeabilidade da membrana se altera, começa a entrar água dentro da célula, começa a entrar cálcio, começa a perder potássio, a célula vai inchando, vai sofrendo um processo de tumefação, inicialmente de suas organelas membranosas e depois dela toda. A falta do ATP faz com que as células tentem fazer energia pela via anaeróbica, aquela na ausência de oxigênio. Só que nesse processo acaba se formando muito ácido lático. O ácido lático faz com que caia o pH do líquido intracelular, depois do líquido extracelular e do sangue, e isso vai levar à compactação do núcleo da célula. Ela já vai parar de se dividir e está evoluindo para um processo mais perigoso para ela. Vai ocorrer a falta de ATP, os ribossomos se desprendem da parede do retículo endoplasmático rugoso e para a síntese proteica. Então, vai acontecendo uma série de eventos em cascata que, se esse êmbolo não for retirado daqui, não for desintegrado e faça com que volte a circular sangue e as células receberem esse sangue com oxigênio, a célula vai entrar em morte. Então, aqui está só para lembrar que a mitocôndria é uma organela bastante importante para o nosso organismo. Quando a membrana da mitocôndria começa a sofrer dano pela falta de ATP, ela também é uma organela membranosa, a sua permeabilidade seletiva é perdida e começa a entrar coisas aqui dentro que não deveriam e sair coisas. Quem que sai? Principalmente cálcio. Cálcio, e esse citocromo C aqui vai para o citoplasma da célula e isso vai promover o estímulo da morte da célula. Então, qual o limite em uma lesão celular ser reversível ou irreversível?
quando nós temos diminuição de ATP e essa diminuição de ATP leva a dano de membrana. Então, a partir disso, tive dano de membrana em mitocôndria, dano de membrana citoplasmática, o processo é irreversível, mesmo que retire o estímulo lesivo, aquelas células que estão nesse estágio, elas vão morrer. Quando as células morrem, elas morrem num processo chamado de necrose e apoptose. O processo de necrose é um processo desestabilizado, vamos dizer assim, para a célula, em que ela não consegue se organizar para morrer e ela explode. E todo o seu conteúdo, que era para estar dentro dela, cai no líquido intersticial e pode ser recolhido pelo sangue. Então, por exemplo, temos aqui o fígado. Se o fígado estiver sofrendo lesão e as suas células estiverem morrendo, elas vão explodir e o conteúdo das suas enzimas, que era para estar dentro da célula, cai no líquido intersticial e é recolhido pelo sangue. Nós podemos fazer dosagem bioquímica dessas enzimas. Então, se no sangue você faz uma dosagem bioquímica da enzima da família das transaminases, TGO, TGP, é aminotransferase glutâmico-oxalacética, aminotransferase glutâmico-pirúvica, significa que tem dano hepático. Claro que valores baixos não tem problema, não pode ter valores altos. Então, a TGO nos mostra, valores altos de TGO nos mostra que aquele fígado sofreu um dano bastante intenso. Da mesma forma, as creatinoquinase, CK, CKMB, as troponinas, são marcadores de lesão cardíaca. TGO e TGP, marcador de lesão hepática. CK, troponina, é a mesma coisa. Se as células cardíacas morreram por um processo de necrose, suas enzimas que estariam dentro delas caem em volta, são recolhidas pelo sangue e a gente dosa. Então, CK, troponina, vai nos dizer que teve lesão no tecido cardíaco. Então, vamos para a necrose. O que é a necrose? É uma alteração morfológica das células que ocorrem após a morte celular de um tecido vivo. Corresponde ao componente macroscópico. Eu consigo olhar para aquele tecido necrosado. Histológico é o tecido que ocorre devido a uma lesão irreversível. Então, a necrose sempre, gente, necrose é patológica. E, em geral, corresponde à morte anormal de um grupo de células ou de algum tecido. Veja aqui uma célula que explodiu. Olha, o seu conteúdo que estava aqui dentro saiu para o líquido intersticial. Ó, enzimas, por exemplo, dentre outras substâncias que saem. Quando uma célula sofre necrose, essas enzimas podem causar dano para as suas irmãs vizinhas aqui, certo? Essas enzimas são recolhidas no sangue, mas muitas vezes, até elas serem recolhidas, elas causam dano nas células vizinhas. Então, no processo de necrose, eu tenho lesão no tecido. E aqui vai desencadear a resposta inflamatória. Então, quando eu dei aula de necrose para vocês, não podia falar muito, porque vocês não tinham tido ainda aula de resposta inflamatória. Mas vejam, o estímulo que fez essa célula necrosar e explodir, dá início à resposta inflamatória nesse tecido. Porque essas substâncias químicas que são para estar dentro da célula, caem para fora e vão causar irritação nas células vizinhas, lesão, e isso vai ser percebido pelo sistema imunológico. O sistema imunológico vai vir aqui tentar fagocitar, tá? E reduzir a agressão desse estímulo que levou à necrose naquele tecido. Então, quais são as principais causas de necrose? As principais causas de necrose são redução de oxigênio. Hipóxia é apenas a redução, mas ainda chega ao oxigênio, e isquemia. Isquemia é a redução no fluxo sanguíneo. Às vezes a gente pode ter problema no sangue. Sei lá, a pessoa tem uma anemia muito intensa e a quantidade de oxigênio que ela está transportando no sangue é tão baixa, leva a um processo de hipóxia. Então, o tecido tem circulação, mas não tem oxigênio. E às vezes não tem a própria circulação. Então, aqui é o mesmo processo, tá? Então, aqui isquemia, a mitocôndria, o estímulo lesivo diminui a formação de ATP, a gente já sabe que a bomba não vai funcionar,
a célula vai inchar e ela vai romper. Aqui, a respiração anaeróbica faz queda de pH, aglomeração da cromatina do material genético, e isso evolui para liberação intracelular e ativação de enzimas lipossomais. Tem algumas enzimas que só trabalham em pH ácido. Desprendimento de ribossomo diminui síntese proteica. Então, cada uma dessas linhas de frente que está desorganizando toda a célula vai me dar uma consequência. A diminuição da síntese de proteínas pelas células faz acúmulo de lipídios dentro da célula. Aqui a célula não morreu ainda, certo? A queda do pH devido ao aumento da respiração anaeróbica faz com que nós tenhamos liberação e ativação de enzimas de lisossomos, e essa acidose altera o núcleo e digestão proteica. E aqui nós temos perda de lipídios da membrana, alteração no citoesqueleto, formação de radicais livres, degradação de lipídios. Tudo isso leva à lesão das membranas das células. Então, o ATP ele é muito importante. Aqui nós temos a divisão, o limiar. Antes, para cima dessa linha aqui, ainda é reversível. Se já aconteceu isso aqui, que está abaixo, a lesão já é do tipo irreversível. Dano nas membranas, liberação intracelular de enzimas de lisossomo, acidose e alteração no núcleo. Então, a necrose. No microscópio, observa-se descontinuidade da membrana celular e de suas organelas, dilatação acentuada das mitocôndrias e a presença de figuras de mielina dentro do citoplasma. Então, aqui, células mortas podem ser substituídas por massas de lipídios que a gente chama de figuras de mielina. Então, nós temos a célulazinha aqui. Veja que a membrana já está se rompendo, aparecimento de figuras de mielina, retículo endoplasmático rugoso dilatado com tumefação, a membrana já está defeituosa, mitocôndrias inchadas, o núcleo já está pictótico, os lisossomas com rompimento, tudo isso vai levar à morte celular. Algumas células elas evoluem para um processo de calcificação que a gente vai ver a seguir. Então, aqui, agressão na célula, a célula está normal. O estímulo chegou, está atuando na célula e desorganizou as suas funções de alguma forma, ela está inchada, tá? Organelas maiores, as células inchadas. Se o estímulo não for embora, esse processo vai aumentando até que elas se rompem. E aqui, ó, macrófagos da resposta inflamatória são recrutados, aqui forma-se um foco de quimiotaxia, vem aqui fagocitar esse tecido morto, esse tecido necrosado. Então, com relação à característica da necrose, nós podemos classificá-la. Então, a gente vai olhar para o tecido e nós vamos ver como é que esse tecido se encontra. Daí nós podemos classificar a necrose. Nós temos tecido necrosado que a sua aparência nos mostra que ele sofreu desnaturação de proteínas intracelular. O que é uma desnaturação de proteína? É quando uma proteína, devido à mudança de temperatura e pH, normalmente aqui o pH, faz com que ela perca a sua estrutura, a sua forma, e ela se torna inativa. Ou enzimas do lisossomos. O lisossomo é como se fosse o estômago da célula. Dentro ali tem o suco gástrico, vamos dizer assim, com ácido, com enzimas proteasas que digerem material orgânico. Então, tem alguns tipos de necrose que predomina a presença desse tipo de destruição de tecido que a gente chama de digestão enzimática. E a autólise a gente vai ver que é a sua autodigestão. Então, necrose de coagulação. Necrose de coagulação, ela ocorre porque o tecido está sofrendo desnaturação proteica. Nesse tipo de necrose, nós temos a preservação do contorno. Essas células ficam como se fosse um arcabouço de sustentação, elas estão mortas, mas o tecido se mantém com estrutura firme.
Dentro da célula, caiu, rompeu lisossomas e ocorreu a formação de um meio extremamente ácido, isso desnatura as proteínas. E normalmente esse tipo de necrose, o estímulo dela é um processo de hipóxia. Então nós temos muito comum no coração, o infarto agudo do miocárdio forma um tecido de necrose de coagulação. O tecido necrosado é esse que está mais rosado, mais vermelho. Você olhando parece que está tudo normal, mas não está. Ele mantém o arcabouço, mantém as características, mas todas essas células aqui já estão mortas. Gradativamente vai desencadear aqui nesse local uma resposta inflamatória. Vamos imaginar que foi um local pequeno que o paciente não veio a óbito. Veio a resposta inflamatória, vai fagocitar tudo isso aqui, vai limpar e vai substituir por tecido fibroso. Então, necrose de coagulação, ela ocorre por desnaturação proteica, principalmente por processos de hipóxia, falta de oxigenação, que leva a célula a fazer respiração anaeróbica, que cai o pH pelo acúmulo de ácido lático e desorganiza toda a célula. Por exemplo, necrose de coagulação, também chamada necrose gangrenosa, mas é o mesmo tipo de necrose. Nós temos aqui membro inferior. Esses 3 dedos aqui terão que ser amputados, talvez até o pé todo, porque o tecido foi necrosado. O que aconteceu aqui? Por algum motivo, não sei a causa do paciente, ele sofreu falta de circulação aqui no local e as células desses dedos aqui conseguiram se adaptar, não morreram ainda. Se a gente encostar no pé dessa pessoa, ele vai estar frio, porque aqui não tem circulação, tá? Então, ocorreu aqui morte da célula. Mas o dedo está ali, ele não desintegrou, ele mantém uma textura firme, um arcabouço. Então, isso é um tipo de necrose de coagulação. Necrose de liquefação. O que acontece? O tecido sofre uma digestão enzimática. Mais uma vez, as enzimas que eram para estar dentro de uma vesícula que é chamada de lisossomo, pela desorganização da membrana do lisossomo, ela se rompe e vai causar morte naquela célula e morte nas células vizinhas. Então, aqui nós temos um tecido cerebral, essa parte aqui está mole, está amolecida, está digerida. Então, nós temos digestão completa das células mortas e o tecido transforma-se em uma massa viscosa, uma secreção supurativa com pus, porque aqui nós temos resposta inflamatória, lesão, morte e resposta inflamatória. Outro tipo de necrose, que também ocorre por digestão enzimática, é a necrose caseosa. Na necrose caseosa, a arquitetura do tecido é destruída e ele tem a aparência de um queijo branco. Isso é bem característico no tecido pulmonar de indivíduos com tuberculose. Também viu como fica mais fácil agora? A gente viu lá a resposta inflamatória crônica, a tuberculose é um tipo de resposta inflamatória crônica que forma aqueles granulomas. Na observação microscópica, a gente enxerga o granuloma. Na macroscópica, a gente enxerga essa arquitetura com esses buracos aqui. Então, ocorre uma digestão enzimática do próprio tecido. E a necrose gordurosa? Acumula-se gordura, temos áreas de destruição do tecido e acúmulo de gordura, e isso faz com que altere-se a constituição do tecido e acumule gordura ali dentro dele, por exemplo, na pancreatite. Beleza? Sobre necrose? Então, vamos para o processo de apoptose. Temos 2 tipos de morte celular, necrose e apoptose. Necrose é uma tragédia, causa dano do tecido e ativa a resposta inflamatória. A apoptose não que seja uma tragédia, mas é muito menos agressivo para o tecido. A apoptose é uma morte programada, que a célula pode ativar essa morte e ela vai a óbito, mas as suas irmãs vizinhas se mantêm intactas sem agressão e sem resposta inflamatória. Então, na apoptose, nós temos um programa intracelular, é tipo um plano B. Quando nada mais der certo, ativa o plano B e a célula vai se destruir, tá?
Então, as células estão destinadas a morrer, ativam um grupo de enzimas, que são as caspases, que degradam o seu material genético e suas proteínas, empacotam e vem o sistema imunológico e fagocita. Então, no processo da apoptose, todo o conteúdo intracelular fica empacotado, não explode nada para fora. Essas estruturas que se formam, essas bolhas com o conteúdo da célula morta, ele é marcado na parte externa para o sistema imunológico reconhecê-lo e fagocitar e não desencadeia a resposta inflamatória. Então, a apoptose é uma via de morte induzida por um programa intracelular altamente regulado, no qual as células destinadas a morrer ativam as caspases, que vão degradar o seu material genético e as proteínas e vai formar um processo organizado de destruição. Por algum motivo, essa célula sofreu um estímulo, não tem mais o que consertar, e ela decidiu que ela vai ativar a apoptose. Ela ativa as caspases que estavam inativas, o núcleo começa a se condensar, a membrana não se rompe nunca e cada organela vai sendo empacotado por um pedacinho de membrana. E essas bolinhas com corpúsculos intracelulares aqui são chamados de corpos apoptóticos. Esses corpos apoptóticos são fagocitados por macrófagos. A necrose, gente, é sempre patológica. A apoptose pode ser fisiológica ou patológica. Durante a nossa fase de vida intrauterina, a apoptose ocorre muito para tecidos serem remodelados de acordo com as características ideais, sofre muita apoptose. Então, na embriogênese, quando eu tenho um órgão que tem que reduzir de tamanho, dependendo de estimulação hormonal. Por exemplo, a mulher amamentou, a sua glândula mamária cresceu, fez hipertrofia, mas agora vai deixar de amamentar. Vai ter que ser... o organismo vai ter que digerir essas células da glândula mamária para a mama ficar menor. Então, nós temos uma involução do tecido. Às vezes, nós temos uma população celular em plena proliferação e a gente tem que conter, senão o tecido cresce demais. Células que já cumpriram seu papel e não servem mais. E células infectadas ou células neoplásicas. Então, essa é a situação fisiológica, que vai atuar e ativar a apoptose. A apoptose também pode ser estimulada por estímulo nocivo. Desencadear, então, uma atrofia no tecido e também a formação de tumores. Então, nós temos aqui o exemplo de uma apoptose fisiológica. Durante a nossa vida intrauterina, ao formar, por exemplo, a mão é constituído esse tecido entre os dedos, mas ele vai ter que mudar. Então, vou ter que tirar esse tecido nesse espaço para formar o espaço interdigital. Então, o tecido vai sumindo. Como que ele vai sumindo? As células vão morrendo por apoptose e vai tendo o remodelamento correto das estruturas, dos órgãos e dos tecidos. Então, num processo da apoptose, a primeira coisa que ocorre, a célula percebe que ela precisa morrer, vai ver uma sinalização, a gente já vai falar sobre isso. Células vizinhas, a célula que vai morrer, ela se desliga da sua célula vizinha. Essa ligação depende do tecido, né? Tem tecido que as células não são grudadinhas. Quando as células são grudadinhas, primeira coisa, ela se desconecta de suas irmãs vizinhas. Aqui está uma só, pode ter uma aqui em cima, aqui do lado. Ela começa a sofrer retração, o núcleo começa a ficar picnótico, condensação de cromatina, formação desses prolongamentos que é chamado de blebs, e esses prolongamentos vão empacotar as organelas da célula, uma mitocôndria, um complexo de Golgi, é marcado aqui na parte de fora, o sistema imunológico vem e fagocita. Então, na apoptose, nós temos retração da célula, perda de aderência, organelas mantêm a sua morfologia, condensação da cromatina junto com a membrana do núcleo, a membrana forma prolongamentos, blebs, o núcleo se desintegra, os prolongamentos aumentam em número e tamanho e rompem-se e formam os corpos apoptóticos que são fagocitados. Então, nós temos aqui necrose e apoptose. Necrose, a célula está normal, ela sofre um estímulo. Esse estímulo pode ser reversível.
Aqui a célula sofreu modificações, tumefação de organelas, formação de corpos aqui, de bolhas, que são blebs também. Então, eu estou olhando para essa célula, ela não está como uma célula normal. Eu sei que esse tecido está sobre um estímulo lesivo. Se eu retirar um estímulo lesivo, ela volta. Então, ela sofreu lesões ainda reversíveis. Agora, ela já atingiu um estágio em que houve muita falta de ATP, lesão nas membranas das organelas, e ela vai estourar. Ao estourar, desencadeia a resposta inflamatória. Então, isso aqui é uma necrose. A apoptose, depois que ela é ativada, a gente não volta mais, não tem flechinha. Comecei a apoptose, não, desisti, vou voltar. Não, não dá. Aqui não é necrose ainda, a célula recebeu um estímulo, ela está em adaptação, esse estímulo ainda é um estímulo reversível. Porém, se não for retirado o estímulo, ela não vai aguentar por mais tempo, ela vai morrer. Aqui, a célula percebeu que aconteceu um dano no seu núcleo, o seu DNA está errado, alguma coisa deu errada, e ela vai ativar, então, esse sistema ordenado de morte celular. Não temos aqui na apoptose resposta inflamatória. Então, a apoptose ocorre por estímulos lesivos pela ativação de um grupo de enzimas chamado de caspases. Essas caspases, quando a célula quer se manter viva, elas estão inativas. Quando a célula precisa morrer, elas vão ser ativadas. Quando que uma célula ativa as caspases? Quando ela está com problema na formação de suas proteínas. Lembre que para formar a proteína eu preciso do molde do DNA estar perfeito. Então, às vezes, forma-se proteínas anormais porque eu estou com problema no núcleo. As caspases podem ser ativadas quando a célula percebe dano no seu DNA e quando ela também é reconhecida que ela está alterada, que a gente chama de reconhecimento fagocitário. Então, aqui, nós temos dois caminhos para ativar a apoptose na célula. Um caminho externo e um caminho interno próprio dela. Externo, extrínseco. Interno, intrínseco. Então, caspases tem esse nome ali que vem do inglês, Cysteine Dependent Aspartate Specific Proteases. Então, são enzimas que sinalizam a célula para entrar em apoptose. Elas vão quebrar, é um evento em cascata, uma caspase vai quebrando a outra, até que leva a uma ordem para o núcleo se fragmentar, externalizar na membrana da célula fosfolipídios, que vão sinalizar que essas células, que esses corpos apoptóticos devem ser fagocitados. Por isso que precisa aqui desse reconhecimento fagocitário. Então, nós temos aqui uma célula, ela vai ativar a apoptose. Quais são as vias da apoptose? Temos duas, a via intrínseca e a via extrínseca. Então, vamos pegar aqui caminho extrínseco. Então, às vezes, vem substâncias químicas, vem células e avisam para ela que ela deve morrer. Então, esse receptor na membrana, alguém se liga, TNF. Lembra lá, mediador da resposta inflamatória? É o receptor. Quando alguém se liga aqui, vai ativar a caspase. As caspases vão mandar o núcleo se fragmentar e vai coordenar todo o processo de empacotamento das organelas dessa célula e marcar aqui esse marcador, que é para o sistema imunológico fagocitar. Às vezes não é ninguém de fora que vem falar para ela que ela precisa morrer, que ela está inútil, que ela está com problema, ela está se dividindo muito, alguma coisa assim. Ela mesma vai ativar o seu mecanismo. Então, às vezes, célula, injúria, dano. Então, quando ela percebe que seu DNA sofreu uma mudança que não tem como arrumar, por exemplo, por radiação, quando uma substância química veio aqui, fez mutação, formação de radicais livres, proteínas erradas, alguma coisa assim, ela vai ativar as caspases e daí vai entrar no processo de apoptose. Beleza? No processo de apoptose, então, nós temos a formação dessas, aqui, os blebs, que são os pseudópodos,
fazendo um processo de fagocitose. É só para comparar o que é o lisossomo. Quando uma célula faz fagocitose, emite pseudópodos, forma aqui uma vesícula e dentro da célula tem pequenas vesículas com enzimas, que são os lisossomos. Essas enzimas funcionam em pH ácido e digerem o material. O material digerido é liberado para fora por exocitose, certo? Então, quando esses lisossomos aqui, no processo de necrose, eles caem para fora, é eles que fazem dano e por isso que desencadeia a resposta inflamatória. Os lisossomos são responsáveis pela digestão de coisas que vêm de fora. O nome disso é heterofagia. O que eu estava mostrando aqui para vocês anteriormente é uma heterofagia. Vem uma partícula estranha, a gente viu isso lá na resposta inflamatória, macrófago, neutrófilo, vai digerir e vai jogar o conteúdo fora. Isso é uma heterofagia. Existe autofagia. Autofagia é digestão de materiais da própria célula. É para mostrar que na apoptose pode ter essa autofagia. Então, nós vamos englobar material de células do próprio, de resíduos de célula, de coisas do próprio hospedeiro, vai formar um lisossomo e esses lisossomos vão digerir esse processo. Quem faz muito isso? Neutrófilos e macrófagos na resposta inflamatória. Por que é a autofagia? Porque está digerindo coisas do próprio hospedeiro. Pode ser célula morta, pode ser resíduos de célula morta, e isso é autofagia. Então, na autofagia, é muito comum, quando nós temos dano, lesão, resposta inflamatória, que é a remoção de organelas danificadas durante a lesão celular ou a remoção de células que ocorrem durante um processo que a gente chama de diferenciação. Então, isso é uma autofagia. Heterofagia, macrófago, capturas de bactérias para fazer a sua digestão. Outra característica que ocorre quando a célula sofre um estímulo lesivo é a deposição de substâncias diferentes dentro do citoplasma da célula. Então, uma das alterações metabólicas na célula é o acúmulo intracelular de quantidade anormal de várias substâncias. Então, temos substâncias que aparecem no citoplasma, que são normais, substâncias anormais e pigmentos. O que é uma substância, então, anormal? É quando é formado a partir de um metabolismo errado e aquela proteína ficou errada e a célula meio que não sabe o que faz com aquilo. E também pode ser coisas que a célula fagocita e não consegue digerir, por exemplo, um mineral. Então, deposição intracelular. Esses depósitos intracelulares vão nos indicar que a célula estava ou está ainda sob um estímulo lesivo. Dependendo do tipo de deposição, eu vou saber se é uma deposição temporária permanente. Pode ser algo que não faz mal para a célula, pode ser algo que ela acumule dentro dela que é tóxico. Pode ser no citoplasma ou no núcleo, mas é mais comum no citoplasma. Então, por exemplo, aqui. Tem alguns fragmentos que as células fagocitam e não conseguem digerir. E elas guardam dentro delas e fica ali. Não consegue digerir, não consegue fazer liberação para fora. E esses corpos que a gente não consegue jogar fora, quando é expelido, tudo bem. Mas quando a gente não consegue expelir, eles vão se acumulando e vão formando o que a gente chama de corpos residuais. Então, aqui nessa coloração mais amarronzada, nós temos grânulos dentro das células de alguma coisa que a célula foi digerindo, foi tentar digerir, foi tentar fagocitar e não conseguiu e ficou ali guardado dentro dela. Normalmente, a gente chama isso de grânulos de lipofucsina. Então, esses depósitos dentro da célula podem ser de substância normal, substância anormal e substância que vem de fora. Então, aqui, eu tenho uma célula normal e uma célula cheia de gordura. Isso aqui pode ocorrer no fígado, isso aqui pode ocorrer com macrófagos lá na placa de gordura da parede de vasos sanguíneos. Por algum motivo, ou ela está produzindo muita gordura, ou ela está absorvendo muita gordura e não consegue digerir. Então, se eu olho o citoplasma cheio de gordura numa célula que não é para ter essa gordura, causa estranheza, ela está sofrendo lesão. Não morreu ainda, né? Algumas proteínas sofrem mutação. E essas proteínas
com mutação, com mal dobradas, que elas sofrem dobras, a célula também não sabe o que faz com aquilo, não consegue digerir e fica guardando dentro dela. Também existe complexos que a gente chama de substratos, enzimas atuam nos substratos para fazer a degradação e às vezes essas enzimas não conseguem se ligar adequadamente nesse substrato e a reação não ocorre e aquilo vai se acumulando dentro da célula. E também tem materiais que a célula fagocita e não consegue digerir e fica guardado ali dentro, como metais pesados, alguma coisa tóxica. Isso são acúmulos intracelular de substâncias estranhas. Um exemplo desses depósitos anormal é a esteatose no fígado. Então, aqui nós temos um tecido hepático normal e um fígado de tamanho normal. Por alguma alteração, as células do fígado estão produzindo muita gordura, essa gordura fica armazenada dentro do hepatócito, não sai para fora e o tecido vai ficar maior. Nós temos aqui uma hipertrofia do tecido. Então, ó, depósito anormal de triglicerídeo nas células do parênquima hepático. Causas, são várias causas que podem promover isso, alcoolismo, né? Acúmulo de ácidos graxos livres, aumento de colesterol. Na verdade, é um defeito entre a entrada de triglicerídeos que vem da dieta e a saída de colesterol que é fabricado pelo fígado. Então, isso aqui é uma alteração do tecido, depósito intracelular de gordura. Acúmulo de proteínas. As proteínas elas são produzidas nos ribossomos e ela que é um polirribossomo produzindo proteínas. Depois que ele faz essa proteína, essas proteínas elas sofrem dobras. E se essas dobras não forem bem feitas, ela vai causar problema para a célula. Então, aqui a proteína sendo produzida, tem algumas proteínas que ficam na sua estrutura primária, não sofrem dobras, mas outras sofrem. Agora aqui nós temos um estresse, um estímulo lesivo. Essas proteínas ou são formadas erradas ou são dobradas de forma errada. E isso acumula no citoplasma da célula. Então, estresse do retículo endoplasmático induzido por proteínas não dobradas ou dobradas incorretamente também é um motivo para ativação de caspase e ativar a apoptose e morte celular. Então, o que faz proteínas ficarem erradas, mal dobradas ou incorretas? Mutação no gene, o nosso processo de envelhecimento e alguns fatores ambientais não conhecidos. Aqui algumas doenças do sistema nervoso central bem conhecidas, Parkinson, Alzheimer, diabetes tipo 2, a gente sabe que essas doenças estão relacionadas com o acúmulo de proteína dentro dos neurônios. E outro processo de depósito intracelular é o processo de calcificação patológica. Gente, tem o processo de calcificação fisiológica do tecido ósseo. Aqui nós estamos na patologia, calcificação patológica. É um depósito anormal de sais de cálcio, juntamente com pequena quantidade de ferro e magnésio nos tecidos. Nós temos dois tipos de calcificação distrófica e calcificação metastática. A calcificação distrófica é quando nós temos o acúmulo de cálcio no tecido, mas não tem nada a ver com os nossos hormônios, com o PTH. Tá? A metastática já tem relacionado com alteração hormonal. A calcificação distrófica, ela é encontrada normalmente em áreas de necrose gordurosa, vai sendo substituído gradativamente pelo processo de calcificação. Então, isso ocorre na parede dos vasos sanguíneos, formação de placa de ateroma. Isso ocorre nos folhetos das válvulas cardíacas, vão sendo calcificadas, vão ficando mais duras, fica mais difícil de abrir, fica mais difícil de fechar. E elas se apresentam como grânulos finos ou nódulos brancos ao olhar para esse tecido cheio de cálcio. Não era para ter cálcio nesse tecido, tá? Então, a calcificação distrófica, ela vai ocorrer, então, de forma patológica. Isso aqui não precisa. E a calcificação metastática, ela ocorre porque nós estamos com um processo na regulação hormonal da quantidade de cálcio no organismo, tá? Então, isso aqui não vou explicar muito.
Então, todas essas aulas, gente, foi relacionado ao processo de lesão e adaptação celular, que é o capítulo 1 do livro de patologia do Robbins. Então, o que nós vimos? Que quando nós temos um estímulo fisiológico alterado e alguns estímulos nocivos, mas não letais, a célula consegue fazer a adaptação. Quais são os tipos de adaptação? Hiperplasia, hipertrofia, atrofia e metaplasia. Aqui a célula está sofrendo um estímulo, mas ela não morreu ainda. Se o estímulo permanecer, se a falta de oxigênio se intensificar, se tiver uma lesão mais de natureza mais incisiva, mais forte, eu vou evoluir da adaptação para a lesão celular. Eu tenho uma lesão aguda ou transitória ou lesão progressiva e grave. Na lesão aguda transitória, são lesões do tipo reversível. A célula está sendo lesionada, ela apresenta tumefação, degeneração gordurosa, acúmulo de proteínas no citoplasma. Ela está diferente, mas ela não morreu ainda. Quando o estímulo evolui ainda com mais dano, ela evolui para lesão irreversível e morte celular. Tem duas formas da célula morrer, por necrose, apoptose. Necrose sempre patológica, com resposta inflamatória. A apoptose pode ser fisiológica ou patológica. Também, devido ao estímulo, a célula pode sofrer alterações no seu metabolismo, alteração no seu material genético. Então, ou uma lesão crônica. Isso vai promover acúmulo intracelular, pode ser de gordura, pode ser de proteína não dobrada, pode ser de cálcio. E temos lesões subletal cumulativa ao longo da vida, que é natural do nosso processo de envelhecimento. Beleza, gente? Então é isso. São 2 vídeos. Fica a critério se vocês querem assistir os 2 vídeos ou não. O primeiro é esse e boa prova a todos.